Dentro do aprendizado de escrita fiscal, né, antes da gente entender realmente quais são todos os passos para se poder atuar dentro da escrita fiscal, dentro da contabilidade, dentro dos escritórios contábeis, dentro das empresas, é muito importante que a gente entenda o porquê que existe a escrita fiscal, né? Da onde se origina ali a questão de tributos, impostos e por que é muito importante para as empresas estarem sempre cientes da questão tributária, da questão da tributação. Por isso, dentro desse curso de escrita fiscal, eu trouxe essa aula sobre um pouco sobre direito tributário, um pouco sobre a introdução de direito tributário, para que você entenda qual que é a diferença entre impostos e taxas, né, o porquê que a gente precisa, qual que é a importância dos impostos e taxas para a nação e por que a gente tem que fazer essa arrecadação, bem como outros também conceitos e outras coisas bem básicas aí, para que a gente possa entender e começar já a raciocinar um pouco sobre a questão tributária dentro do Brasil. Primeira questão, o que é direito tributário? Direito tributário ele é a área do direito responsável por determinar e fiscalizar a arrecadação de tributos, como taxas e impostos. Também chamado de direito fiscal, o segmento tem como principal papel o combate de possíveis abusos por parte do fisco, no caso do governo, e o controle de pagamentos dos contribuintes. Então, o que acontece? O governo ele cobra tributos das pessoas, dos contribuintes, sejam empresas ou pessoas físicas, e ele tem que seguir uma determinada legislação, ele tem que seguir uma determinada súmula publicada pelos magistérios dentro do governo, pela quem pode, a legislação pelos senadores, vereadores e tudo mais, quem faz aí as políticas para o país, para as cidades e para os estados. Então o governo ele trabalha daquela forma, ele tem que cobrar, mas ele não pode cobrar demasiado ou às vezes cobrar menos, ele tem que seguir o que está estabelecido em lei. E dessa forma o direito tributário ele vai trabalhar nisso, entre a que está na lei versus como que está a cobrança. E nesse ponto pode-se ter pegos, né, contribuintes fazendo coisas erradas, ou seja, né, não pagando os impostos da maneira correta, não pagando os tributos da maneira correta, ou o governo taxando de maneira errônea também. Das duas formas, erros podem acontecer e o papel do tributário, o papel do direito tributário é estar nessa ponte, entendendo e fiscalizando o que está acontecendo de prejudicial dentro da parte trâmite entre tributo empresa, tributo governo. Quando a gente fala da atividade estatal de direito tributário, a gente pensa que é o seguinte, que para manter a estrutura e as atividades a fim de prestar serviços públicos necessários para a população, o Estado brasileiro precisa de recursos. E a principal fonte de captação dessa receita são os tributos. O Estado ele arrecada, como que ele arrecada? Através de tributos. As grandes empresas, na verdade todas as empresas, todas as pessoas pagam impostos e essa arrecadação é o que vai manter a máquina pública funcionando. Eles são pagos pela população para custear as despesas administrativas e isso tudo é regulamentado por meio de regras estabelecidas através do direito tributário, através da legislação tributária. Então o que acontece? Todas nós, todas as pessoas, todas as empresas, elas devem pagar os seus tributos para o Estado. E aí há as alíquotas, né? A quantidade de impostos a ser pago, a quantidade de tributos a ser pago, vai diferenciar de peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vai diferenciar de pessoa para pessoa, status, quantidade de remuneração que ela recebe, entre outros detalhes que a gente vai aprender no decorrer desse curso. Quando a gente fala de tributos, a gente tem que entender que os indivíduos, de acordo com seus poderes fiscais, devem obedecer às regras instituídas em leis.
Os tributos são divididos basicamente em impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Quando a gente fala, a gente vai entender um pouco mais sobre impostos, taxas, contribuições e empréstimos consignados, empréstimos compulsórios, na verdade, desculpe, é que a gente entende que tributo, todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo vai ser um imposto. A gente tem que entender isso, que os tributos são arrecadados, as pessoas pagam pelos tributos, mas podem pagar de diferentes formas quando se divide os tributos. A gente tem também a questão do lançamento tributário, que ele é um instrumento que confere a exigibilidade à obrigação tributária. Em outras palavras, é a partir do lançamento tributário que uma cobrança pode ser feita, seja administrativa ou judicial. Então, a gente precisa entender esse conceito de lançamento tributário, por quê? Porque ele está dentro do direito tributário e ele vai reger muito bem esse custo de escrita fiscal. Visto que, o que é um lançamento tributário? Ele é quando a parte do governo ela lança o tributo para ser pago, para ser recolhido, ou também pode ser através ali de uma ação, de alguma coisa que aconteceu por não ter pago, vai ser também feito um lançamento tributário. E a gente também tem um crédito tributário, que representa o valor que o governo pode exigir do contribuinte e dessa forma a obrigação tributária que o contribuinte deve cumprir. Então, eu tenho o lançamento tributário, eu lanço os tributos que devem ser pagos pelaquela empresa, pelaquela pessoa. E o crédito tributário é o valor que deve ser pago. Então essa é a diferença. O lançamento tributário ele traz o tributo que deve ser recolhido, a alíquota que vai ser recolhida, e o crédito tributário é o valor que deve ser recolhido. Mas o que é imposto? A gente vai entender aqui qual que é a principal questão do imposto. Os impostos eles são cobrados independentemente de qualquer atividade estatal. Isso significa que eles não funcionam como uma contraprestação do governo, um pagamento em troca do serviço prestado. Os impostos incidem de maneira geral sobre o patrimônio, a renda e o consumo. Então, o que acontece? Quando a gente fala de tributos, nós temos os tributos que eles são a partir de uma contraprestação do governo de serviço e o governo recolhe para poder entregar aquilo. Por exemplo, o governo recolhe tributos para que ele possa custear ali a questão da saúde, educação e tudo mais. Então, ele entrega um serviço para a população e para que ele possa manter isso funcionando, educação, saúde e tudo mais, segurança, ele vai cobrar um tributo da população para isso. Agora, o imposto, não. O imposto ele não exige. O governo pode utilizar, sim, o imposto para que possa custear uma prestação de serviço do governo, isso pode, mas ele não é diretamente. Ele não vai funcionar todo, o imposto que eu pago é para poder pagar a saúde. Imposto, não. Taxas, sim. Então eu tenho que já me adaptar nisso, tá? Que o imposto, ele é recolhido, o governo recolhe o imposto, ele pode se utilizar, mas não significa que vai ser utilizado uma contraprestação de serviço por parte do governo. Os impostos, eles podem ser da União, ou seja, impostos federais, como por exemplo imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, o IPI, imposto sobre operação de crédito, IOF, entre outros impostos de cunho federal. O que são impostos de cunho federal? Eles são regidos pela União, então o governo, o presidencialismo, o presidente, ele rege esses impostos são recolhidos a cunho federal. Ou seja, todas as pessoas do Brasil que vivem no Brasil, brasileiros registrados, eles podem pagar esse imposto. Esse imposto ele vai ser colocado sobre todas as pessoas. Imposto de renda, por exemplo, todas as pessoas elas devem declarar o imposto de renda. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!